Olá, boa noite a todos e todas que estão aí acompanhando a gente em mais um debate aqui na página do Facebook Nacional. Debate hoje, no dia feriado de Tiradentes. Aliás, começar já com Jabá. Sabe que no ano passado o Opinião Socialista publicou uma série de artigos sobre as revoltas e revoluções do povo brasileiro. Isso está tudo lá no nosso site. É só entrar lá, www.pstu.org.br, e tem um especial lá embaixo, junto com os outros, sobre as revoluções do povo brasileiro. Inclusive, o convidado de hoje escreveu alguns artigos lá, vocês podem dar uma olhada. Ok? Gente, hoje a gente começou a nossa live ao som dos arranjos de Dudu Lima para a música Bye Bye Brasil, porque o tema de hoje é a soberania nacional. Ok? Bom, antes da gente começar o nosso debate, vou passar aqueles recados, vocês aproveitam para ir convidando o pessoal aí para assistir a nossa live, compartilhar no WhatsApp, nos grupos do Facebook aí e convidar o pessoal, ok? Bom, lembrando que a gente está nas outras redes sociais também, a gente está no Twitter, está no Instagram e está no YouTube. É importante que vocês se inscrevam lá e marquem para receber as notificações, para não perder nada do que a gente anda publicando. Todos esses debates, aliás, os que a gente já fez já estão disponíveis lá. Esse fica logo mais, vocês podem voltar e assistir e compartilhar com seus colegas de trabalho, amigos, familiares e etc. Ok? Bom, a gente tem outra coisa também para dizer para vocês que é importante. A gente fez no sábado uma live com o Zé Maria, que aliás foi uma live muito boa. Quem não viu, tá perdendo, pode ir lá no YouTube e assistir. E muita gente no final ficou perguntando como é que eu faço para conhecer o PSTU e etc, que está acompanhando as nossas lives, os nossos debates. Bom, a gente fez então, abriu uma página no nosso site, um cadastro, e para você que não é militante e quer conhecer o partido, você pode entrar lá, deixar o seu telefone, o seu e-mail, que a gente entra em contato, ok? Eu vou postar um link aqui agora, que é o link para essa página. Então, se você não é militante e quer conhecer o partido, está acompanhando as nossas lives e quer conhecer mais, é só acessar o link aí, ok? A gente acabou de postar aí, então você pode acessar aí, ok? Gente, bom, tem mais, logo mais a gente vai ter novidade no site, mas acho que eu não estou autorizado a falar isso ainda, sem spoilers, mas nas próximas lives a gente deve avisar uma coisa nova no site aí, beleza? Bom, hoje a gente vai conversar sobre soberania nacional e eu vou chamar aqui o nosso convidado, vou pôr ele na tela aqui, só um segundo. Nosso convidado de hoje é o Nazareno Godeiro, que é coordenador e pesquisador do ILAESE, estuda há muito tempo a questão das estatais, ex-estatais nacionais, já publicou diversos livros sobre a Vale, a Embraer, publicou Riqueza e Pobreza no Campo, mais recentemente, em coautoria com João Ricardo Soares, eles publicaram Neodesenvolvimentismo ou Neocolonialismo, o mito do Brasil imperialista, pela editora Sanderman. É isso, Nazareno? Longo currículo. E aí, minha gente? Tudo beleza? Boa noite, Romerito. Boa noite. Como vai, beleza? Tranquilo. Tá em Natal, né, Nazareno? Estou em Natal aqui na quarentena. Quarentena. Aproveitando, exatamente. Estudando bastante, né? Que eu já gosto. Normalmente eu já gosto de estudar muito, agora eu tô. Maravilha. Muito bom. Nazareno, a gente já está com bastante pessoa aqui conectada, tem mais ou menos umas 170 pessoas, o pessoal de Pernambuco já mandou abraço, Recife, Amapá tá aí, interior de São Paulo, Maringá no Paraná, enfim, tem bastante gente. São Paulo capital, tô vendo aqui. Gente, lembrando que é um debate ao vivo, se vocês quiserem mandar o comentário, a pergunta, escreve aí que a gente tenta responder, ok? Bom, hoje o nosso debate é sobre soberania nacional e a pandemia. Então acho que a gente pode começar já. Eu fiquei pensando, quando a gente estava preparando essa entrevista, né, que é uma relação meio engraçada, soberania e pandemia, né, como essas coisas podem se conectar, porque soberania está muito ligada àquela ideia de que, né, um Estado é soberano sobre o seu território e não reconhece nenhuma autoridade, etc., acima disso, mas isso durou até que faltassem máscaras no mundo e os Estados Unidos fosse lá e, né, num ato de pirataria contemporânea, interceptasse cargas de máscaras, né? Acabou a soberania ali, ninguém mais quer saber de OMS, ONU, né? Todo aquele discurso foi para as cucuias. Então acho que para a gente começar o nosso debate, acho que a gente pode começar por aí, Nazareno.
O que é soberania e o que isso tem a ver com a pandemia? Explica pra gente qual é a relação que tem a pandemia e a soberania e a situação do Brasil nesse momento em relação a esse tema. Esse tema, ele não só é uma, digamos que ele combina com, ele é uma rima, pandemia e soberania, mas nós vemos agora, a nível mundial, que hoje nós temos uma situação de guerra, digamos, né? Então, é importante que a gente tenha claro essa definição, porque todo mundo tem acordo que há uma guerra, certo? É unanimidade internacional que é uma guerra. Então, todas as pessoas falam em termos militares como se fosse uma guerra, certo? E é importante que se tenha claro isso, certo? E é importante, agora, a gente além de saber de uma guerra, quando tem uma guerra, durante a guerra você tem a política que era anteriormente, ela continua com novos métodos, certo? Que é o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, já havia no período anterior um ataque violentíssimo à soberania dos povos, certo? Uma recolonização dos povos, certo? E que agora, com a pandemia, isso vai multiplicar, certo? Exatamente porque existe uma guerra. E essa guerra, a discussão é quem contra quem, certo? Por quê? Porque a burguesia e digamos, os ricos do país, do mundo, eles querem dizer que tem uma guerra, que estamos todos unidos numa guerra contra o vírus, certo? E que temos que estar todos unidos. Só que isso não é verdade, certo? Porque quando a gente vai ver o que está ocorrendo na vida real, tem uma guerra contra os povos pobres, os povos colonizados do planeta, certo? E contra a classe trabalhadora e os pobres do mundo, certo? Essa é a guerra que tem. E ela é movida pelos poderosos, certo? Então, não é na pandemia agora, não existe essa estamos todos juntos, os ricos e os pobres, porque o vírus ataca por igual cada um. Isso é falso, certo? É tão falso que eu vou citar 3 exemplos muito rapidamente para que todo mundo tenha claro por que não existe essa unidade mundial contra o vírus e que existe uma guerra de classes e de povos, certo? O primeiro é o exemplo do Equador, certo? Todo mundo já tem notícia de que no Equador os corpos dos cadáveres são jogados na rua e queimados pela população, porque não tem mais sistema de saúde que aguente esses mortos e eles morrem em casa e são jogados na rua. Mas nos últimos dias, eles estão recolhendo 36 corpos por dia em Guayaquil. E o que é mais assustador é que esses 36 corpos eles foram enterrados sem que a família pudesse velar o corpo, e eles foram enterrados em caixões de papelão que foi doado por lojas que eram pacotes que empacotavam bananas e camarões. Quer dizer, nós chegando numa situação onde está se enterrando as pessoas com um caixão de papelão, certo? Uma situação dramática. Agora, o mais importante não é nem você verificar isso, porque isso está sendo noticiado em todas as partes. Por que é que ocorre isso? Pouco antes, o Equador fez um acordo com o FMI, certo? Em que ele se submeteu a muitas normas. E uma das normas mais importantes era demitir funcionários da saúde. Foram demitidos 3.500 trabalhadores da saúde no ano passado, porque o FMI exigia que tivesse uma demissão de funcionário público. Por quê? Para ter um acerto com relação à dívida externa do país, que é 65 bilhões. Então, o FMI exigiu que o país, certo, demitisse funcionário público, e agora nós estamos numa situação em que o Equador não tem como tratar seus doentes. Certo? Você está dizendo que o fato do Equador estar empilhando corpos e descartando na rua
está ligado diretamente ao problema da perda de soberania do Equador em acordo com as políticas de ajuste do FMI. Exatamente. O principal produto do Equador de exportação é o petróleo. E uma das formas de dominação dos países ricos tem a ver com a dívida, que a dívida do Equador é 65 bilhões. Quando vai renegociar com o FMI determina regras, certo? Privatizações, etc. E o petróleo, houve uma queda do preço do petróleo a nível internacional que afundou a economia do Equador. Certo? Então o Equador ele está aprisionado por todos os lados, não tem dinheiro, certo? Digamos, pressionado pelo FMI para demissões em massa e não tem, e está quebrado. Por quê? Porque houve uma queda do petróleo, porque é um país exportador de petróleo, vive da exportação de petróleo, de mandar a sua riqueza para o exterior. Então, nesse momento, a perda de soberania do Equador é total, e isso se expressa justamente nesse fato, certo? Você também citou, citando outro exemplo, certo, que é a questão do domínio colonial, certo? A existência, por exemplo, da propriedade privada, do setor privado da saúde, determina muita coisa. Por quê? Porque uma coisa, o pobre, ele não pode ser tratado num hospital de luxo. Para você ter uma ideia, o preço do teste para o coronavírus na China custa R$30. Nos Estados Unidos, ele custa R$13.000. O mesmo teste, que custa R$30 na China, custa 13 mil nos Estados Unidos. O que é que muda? Muda simplesmente um setor privado da economia, que é do setor da saúde, ele está cobrando 13 mil por um teste. Então, quem é que pode pagar 13 mil por um teste? As pessoas vão morrer na rua, certo? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo você mesmo falou, né? Porque o Trump, o que ele fez? O Brasil, a Alemanha, vários países tinham comprado máscaras, ventiladores, né, no caso respiradores, da China, certo? E esses materiais estavam já saindo do aeroporto para vir para o Brasil, para a Alemanha, etc., e foi sequestrado diretamente por Trump. Mas o mais importante foi o que ele disse. Sabe o que ele disse? Abre aspas. Ele disse o seguinte: não queremos outros povos usando nossas máscaras. Certo? Preste atenção. Quem fabrica essas máscaras é uma empresa norte-americana chamada 3M, uma grande multinacional. Então ele entende, ele diz, as nossas máscaras não é para os pobres do planeta, são para nós usar. Certo? Então aqui mostra uma situação de que há uma perda de soberania ao nível internacional, certo? Digamos que pelo domínio dos Estados Unidos e de outros países, principalmente dos Estados Unidos, certo? Agora, e o cúmulo aconteceu ontem ou anteontem, em que Trump mandou aviões para Guatemala deportou guatemaltecos e centro-americanos num avião infectados com Covid. Quer dizer, dizendo o seguinte: são mal-vindos aqui no país, não são bem-vindos aqui no país, e nós estamos expulsando os imigrantes do país. Nós estamos expulsando os guatemaltecos, os mexicanos, etc. e tal. Quer dizer, então, aqui é a demonstração de um império capitalista, imperialista mundial, que domina o mundo inteiro e age de forma como isso. O que ele não quer dizer, certo? Que essa prepotência que ele fala, ele deveria reconhecer o valor desses latinos, desses trabalhadores que geram a riqueza dos Estados Unidos trabalhando nos piores serviços. E também ele deveria saber, e ele sabe, que 20% dos Estados Unidos hoje foi roubado do México. Então, por exemplo, vou te dizer, no caso, o Texas, Nevada, Califórnia, todos são estados dos Estados Unidos. O Novo México, Utah, partes do Arizona, Colorado e Wyoming, ou seja, 20% do que é os Estados Unidos hoje foi roubado, tomado pelas armas no século XIX do México, certo? Então ele fica posando de rei do mundo quando deveria respeitar os povos do planeta. E, na verdade, demonstra que não tem soberania nos países, certo?
E justamente a pandemia vai explicitar isso para o mundo inteiro, que não existe soberania mundial, certo? Que existe quem manda no mundo e manda de forma ditatorial, certo? Como faz os Estados Unidos. Ok, Nazareno, deixa eu só mencionar um pessoal que está mandando um abraço aqui, o Retz lá do Maranhão está mandando um abraço, o pessoal do Amazonas, o Wilson, o pessoal de Juiz de Fora, Rio Grande do Norte, tem um camarada aqui do Paraguai, o Alejandro, e o Agamenon Cordeiro de Portugal, que aliás o Agamenon está em todas as lives, viu? Esse aí está acompanhando mesmo. O companheiro do Paraguai tá Alejandro aí? Servian, não sei se é assim que se... Raupei, Alejandro. Raupei é como vai em Guarani, tá? Nazareno, você estava fazendo toda essa discussão sobre o problema da soberania e teve, durante uma live, uma companheira que comentou o seguinte: o vírus não escolhe quem vai matar, mas o capitalismo escolhe quem vai morrer. Né? Você acha que nessa divisão internacional dos estados ditos soberanos há também uma divisão da conta de com quem vai ficar esses mortos, quem vai pagar essas vidas? Olha, Romerito, isso aí é o seguinte, é evidente para o mundo inteiro, para todos os jornais, os articulistas, todo mundo sabe que quem vai pagar a conta desses mortos são os pobres, são os negros, as negras, as mulheres, os trabalhadores, os pobres, os pequenos proprietários. Esses são que vão pagar a conta dos mortos no mundo, certo? Por exemplo, você tem uma situação de que você não só o tema dos mortos, como depois o desemprego e a crise que vai ter em todos os países como consequência desse processo, os pobres que vão pagar com Por exemplo, você pegue uma situação hoje, certo? Que no dia de ontem, creio, que houve uma situação que uma senhora, ela morreu em Manaus, certo? E que o hospital não atendia ela, a filha entrou na justiça, ganhou judicialmente para que ela pudesse ir ser hospitalizada, e ela não foi hospitalizada, ela morreu antes de chegar no hospital, e ela com uma decisão judicial, entendeu? Então é o seguinte, hoje nós temos no mundo, acho que 170 mil mortos, certo? 176 mil mortos pela contagem da agora de tarde, certo? Mais de 1,5 milhão de infectados. A maioria dos mortos até hoje são nos países adiantados, os países ricos, os países certo? Como na Europa ou nos Estados Unidos, que hoje é o centro das mortes, certo? Mas só está no começo. Por quê? Porque agora está entrando essa epidemia, essa pandemia, ela está entrando nos países pobres. E dentro dos países pobres está indo para os interiores. Então você tem uma situação que tem um país africano, que creio que tem algumas máscaras, tem 3 máscaras para 3 respiradores, UTI em respiradores, para 5 milhões de habitantes. Quer dizer, então essa situação que eu relatei do Equador, certo? E o que está começando a ocorrer no Brasil, não pensem que isso aqui é coisa de fora. Hoje já apareceu, certo, uma cena de uma retroescavadeira cavando uma vala comum para enterrar os corpos, certo? Então, é uma situação de que... Acho que é em Manaus, Isso em Manaus. Inclusive, a gente recebeu hoje um relato de uma companheira de Manaus dizendo que os hospitais militares não foram abertos para o público, que eles continuam fechados. Mas, enfim, prossiga. Exatamente. Agora, o que acontece? Vai acontecer uma situação onde os pobres não têm como ir para os hospitais, porque vai estar tomado, por exemplo, as UTIs vão estar lotadas, certo? E os ricos, eles vão para hospitais de luxo, como Albert Einstein, como aí o de São Paulo, como é o nome? O outro, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que aí é o seguinte, isso aí é de luxo, atendimento de luxo, é um hotel 5 estrelas isso aí, certo? Então aí a pessoa tem uns que morrem, né?
porque tem uns que morrem, mas aí a maioria dos pobres não tem sequer como chegar a uma UTI, porque dentro de, digamos assim, dentro de alguns dias no Brasil, dentro de 15, 20 dias, nós vamos ter uma situação a situação concreta que nós vamos ter no país, certo? Nós vamos ter 700 mil infectados no Brasil, graves, certo? E nós vamos ter só 20 mil leitos de UTI para 700 mil pessoas, certo? Então, quem é que não vai entrar num leito de UTI? É o rico? Ou é o pobre? Que sequer tem acesso ao serviço de saúde. E hoje, eu vou lhe dizer hoje já está acontecendo uma situação no Brasil, muita gente morrendo, porque não tem como ser atendido no hospital. Nós já estamos vendo que tem 4 capitais ou 5 capitais onde já está um esgotamento e nós não chegamos no pico ainda, certo? Então é uma situação gravíssima, gravíssima, uma situação de guerra, certo? E que tende a piorar, certo? Tende a piorar. Por quê? Aí entra o tema da quarentena, né? Certo? Que eu não sei se eu estou falando demais, porque eu acho que é um tema interessante. Na verdade, eu ia perguntar sobre isso, porque você deu o exemplo do Equador, né, que pelo menos para a gente aqui na América Latina é um exemplo muito forte, né, da tragédia da pandemia. As cenas são horripilantes, e você estava dizendo que isso tem uma relação direta com os acordos com a FMI, e fez toda uma exposição sobre, né, como não existe soberania, esse discurso de soberania no mundo que vale ao interesse das grandes empresas, o problema dos preços nos hospitais privados, dos testes nos Estados Unidos, e a diferença do preço na China, e etc. Aqui no Brasil a gente tem um debate que é muito forte, né, desde que começou a pandemia, que é aquela disjuntiva salvar vidas ou salvar a economia. E a gente está vendo que alguns governadores já começam a discutir, olha, vamos começar a flexibilizar isso aí, precisa voltar a economia. O Dória, em São Paulo, se eu não me engano, está dizendo em um retorno gradual a partir do 10 de maio, mas a gente tem aqui no estado de São Paulo prefeitos como o Felício Ramute, em São José dos Campos, que disse, olha, né, o brasileiro toma mais banho que o europeu, então tá tranquilo, pode sair, né, é um absurdo. Então, a gente está vendo os governadores e empresários defendendo a volta da economia nesse momento. Eu acho que tem a ver com isso, na verdade, não? Exatamente. Porque o que a gente está vendo é o seguinte, aí é a expressão de que existe uma guerra, mas é uma guerra dos ricos contra os trabalhadores e os povos do mundo, certo? Que está tendo nesse momento. Porque é o seguinte, veja, em todo o mundo está tendo uma pressão para acabar com a quarentena, certo? Só que nós não chegamos no pico da crise ao nível mundial, certo? Nós ainda estamos no início da pandemia, certo? E na maioria dos lugares, por exemplo, o Brasil, nós temos a metade da população em quarentena e com o presidente da República todo dia dizendo que tem que acabar com a quarentena. Agora, está tendo uma pressão da patronal, de todo mundo, dos grandes empresários, dos grandes bancos mundiais, que estão exigindo o fim da quarentena. Então já começou o Trump a defender o fim da quarentena, e agora a maioria dos países está iniciando um processo de acabar com a quarentena, certo? Então, por que ocorre isso? Ocorre isso porque é o seguinte, o capital tem que ser acumulado, certo? O capital não pode parar. As grandes empresas têm que lucrar, elas têm que crescer, elas têm que explorar, elas não, é igual uma bicicleta. Uma bicicleta ela não pode parar, se ela parar, cai. Então, quem reiniciar mais cedo agora vai ter mais lucro ou vai perder menos daqui para frente. Só que eles sabem que retomar a economia agora significa um genocídio ao nível mundial. Entendeu? Por quê? Hoje, os números de mortos que a gente tem no mundo hoje que chega a 176 mil. São 6 mil por dia.
certo? Que está tendo de mortes no mundo, certo? Só que esses números chega a 10% do que são os números, é subnotificado. Os né? No Brasil, por exemplo, exatamente. A gente tem escassez de teste total. Por exemplo, a Itália, ela perdeu o controle dos mortos, ela não tem como dizer quantos mortos tem. A única forma de saber quantos mortos tem na Itália é ver quantos morreram esse ano e quantos morreram no ano passado, entendeu? Das doenças que tem aí, e depois concluir, morreram tantos. Então, no mundo hoje, se diz que tem 176 mil mortos, mas todo mundo avalia que nós já estamos com mais de 500 mil de mortos. Quando esses patrões, esses grandes empresários e esses governantes exigem o fim da quarentena, na verdade, eles estão decretando a morte de milhões de trabalhadores do mundo. É um genocídio sobre os povos pobres e sobre os trabalhadores do mundo. É um genocídio premeditado. E nós temos que saber que isso é um crime contra a humanidade, certo? Que está sendo feito. E eles vão dizer o quê? Que está diminuindo a incidência, nós já estamos começando a controlar. Qual lugar que existe um controle, digamos, disso aqui? Olha, eu vou dar 2 exemplos para vocês de lugares em que, digamos, já teve um certo controle e está retomando agora o vírus. No caso, você tem a China, certo? Que começou a reabrir a região de Wuhan, só que ela começou a reabrir depois de 14 dias sem nenhum infectado. Não é o caso de nenhum lugar do mundo. E mesmo assim, agora a China acabou de voltar à quarentena numa parte importante do país, certo? E em determinadas situações. O Japão, que tinha um relativo controle da pandemia no local, no país, agora decretou emergência, certo? E aí entrar numa quarentena mais pesada. Então, outro exemplo agora do dia de hoje, certo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, não tem como o cabo dizer que está arrefecendo os mortos. Por quê? Hoje nos Estados Unidos morreram 2.500 nos Estados Unidos. 2.500 pessoas nos Estados Unidos. Sabe o que significa isso? No Iraque, durante 5 anos na guerra do Iraque, morreram 4.000 soldados americanos. 5 anos, 4.000. Aqui em um dia morre 2.500. Quer dizer, em 2 dias morre mais do que o que morreu em toda a guerra do Iraque. Além disso, os Estados Unidos hoje é o epicentro da crise. E não está arrefecendo. Simplesmente a subnotificação é uma mentira de guerra que a burguesia está fazendo para poder reabrir os negócios, certo? A subnotificação é tão grande que hoje saiu uma notícia, vocês podem procurar no Google aí, na Califórnia, eles fizeram o teste massivamente, certo? E esperavam que tivesse um número X de pessoas infectadas pelo vírus. O que eles descobriram que tinha 50 vezes mais infectados do que eles esperavam. Foi feito testes massivamente na Califórnia. Isso foi ontem que foi feito. Está entendendo? Então, a situação mundial é dramática porque ela está tendo uma subnotificação grande, certo? Por quê? Porque a burguesia está escondendo os mortos dessa guerra. Por quê? Justamente para poder dizer que está arrefecendo, certo? E todo mundo sabe que não existe esse arrefecimento. E nos lugares aonde está diminuindo, mesmo assim, está voltando. Assim que eles descuidam, volta o negócio. Então, veja, aqui se trata de uma carnificina, de um genocídio, que os patrões vão fazer propositadamente. É um misto de genocídio com barbárie, porque, embora, entre aspas, não tenha controle, eles sabem também o que estão fazendo e estão deixando rolar. Exatamente. Exatamente. Porque não só que eles estão deixando rolar, como eles são responsáveis pelo que está acontecendo. Porque, por exemplo, a debacle que tem de todos os serviços de saúde que existe em todos os países pobres foi imposto por eles, certo? Que destruiu com o neoliberalismo todos os serviços públicos dos países pobres. Entendeu? Então, por exemplo, eles são responsáveis diretos não só pelo não atendimento e pela impossibilidade dos nossos países poder atender os trabalhadores.
Mas eles fazem isso por quê? Porque eles vão para hospitais de luxo, certo? Ser tratados em hospitais que são 5 estrelas, enquanto que os pobres do planeta, e para eles o que significa morrer 3 milhões de pobres do planeta? Para os ricos, o que significa morrer 5 milhões de negros, africanos, sul-americanos, imigrante, pobre do planeta? Para eles é nada, certo? Para eles é nada. Então, justamente, o que nós estamos vendo é uma situação, digamos, de crime premeditado. E aqui no Brasil, ele era feito pelo Bolsonaro já diretamente, porque é o seguinte, nós temos uma situação que o governo brasileiro ele atua diretamente para dizer que não tem mais, que não existe mais isso, que estão agitando, que não é nada disso, certo? Só que agora os governadores, que aparentemente tinham uma orientação contrária, agora, pela pressão dos grandes empresários, eles começam a abrir. Então, a Fiesp exigiu de Dória a abertura. Então, vai lá que tem um documento, entra na Fiesp, que tem um documento da Fiesp, que diz o seguinte, cronograma para a volta ao trabalho, certo? E está lá todas as orientações de volta ao trabalho pela Fiesp. Então, o Dória está obedecendo a ordem a mesma coisa no Rio Grande do Sul. A Fiergues, que é os empresários industriais do Rio Grande do Sul, colocaram a exigência da abertura. Então, já está abrindo, por exemplo, na Serra Gaúcha, as empresas, as indústrias da Serra Gaúcha, certo? Então, é uma situação que é um genocídio premeditado que está sendo feito para garantir o lucro de algumas empresas. Por isso, eu lhe digo uma coisa, aqui não é uma guerra que estamos todos juntos. Se nós estivéssemos todos juntos, esses grandes milionários do mundo abririam mão de uma pequena porção dos seus lucros, da sua fortuna, para que todos juntos nós pudéssemos enfrentar essa pandemia. Mas não é isso que existe, entendeu? Um hospital, um grande hospital, leva 10 dias para ser construído. Por que a gente, no mundo inteiro, não constrói hospitais em 10 dias? Por exemplo, o Brasil, daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias, vai ser o pico. Por que a gente não faz 50 hospitais desses com a emergência, com o dinheiro que os ricos ajudariam a fazer isso? Entendeu? Quer dizer, então, isso aqui é uma conversa fiada, que, na verdade, é para enganar a classe trabalhadora mundial, mas nós não vamos nos enganar. Nós estamos a anotar cada crime desse nos mínimos detalhes. Só dar um exemplo aqui da minha cidade, tem uma fábrica de geladeira aqui e eles anunciaram a suspensão do contrato de 2.000 funcionários na semana retrasada e essa semana eles doaram álcool gel e máscara para o hospital aqui, né, para dizer que estavam fazendo alguma coisa para combater a pandemia, mas era melhor ter mantido os contratos, né? Mas enfim... Nazareno, você estava falando do número de mortes, eu estava dando uma olhada aqui nas notícias para a gente ter uma ideia. O Brasil teve hoje um pouco mais de 160 casos de óbitos, né, confirmados, o que perto de uma situação dos Estados Unidos parece pouco, mas se a gente parar para pensar é um acidente de avião por dia, né? 160 pessoas, né, se a gente fazer esse paralelo é um negócio absurdo. Mas deixa eu aproveitar que você tocou no assunto, a gente falou dos governadores, você mencionou o Bolsonaro e o nosso debate hoje, nossa conversa é sobre soberania, e o Bolsonaro tem posições para a soberania brasileira um tanto questionáveis, né, para dizer o mínimo. Assim, o Bolsonaro que desde antes, né, era um capacho dos Estados Unidos e agora com Trump tenta manter uma relação vergonhosa de conceder uma série de coisas sem ter nada em troca, coisa que o Brasil nunca fez e etc. Comenta pra gente um pouco dessa relação do governo Bolsonaro, né, da posição política do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, essa subserviência explícita do governo. Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer uma pergunta para quem está acompanhando aqui conosco, claro, para que no decorrer da live a gente possa, ao final, responder. E cada um pode também ir respondendo. É aparentemente uma pergunta simples, que tem a ver com a questão que levantou o Romerito. A pergunta é a seguinte: quem dirige hoje o Brasil? Eu quero que vocês meditem sobre essa pergunta,
respondam aí e vamos respondendo junto até o final da live, tá certo? A pergunta é muito simples. Quem dirige o Brasil hoje, tá? Sobre o que falou Romerito, é muito importante o seguinte: a relação de Bolsonaro com Trump, ela mostra que o Brasil não tem nenhuma soberania hoje. E eu vou mostrar para vocês o seguinte: a maioria das pessoas do Brasil pensa que o Brasil é um país independente, que Bolsonaro toma as decisões dele, são precipitadas, ou seja, o que cada um acha, mas que ele está tomando essa decisão, certo? Só que está enganado quem pensa isso. Eu vou ler para vocês qual é o cronograma dos posicionamentos de Trump, certo? Para que vocês entendam qual é o posicionamento do Bolsonaro. O Trump, até 10 de março, ele minimizava a pandemia, dizendo que se tratava de uma simples gripe. No dia 22 de janeiro, foi o primeiro caso de corona nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte: está tudo sob controle. Em abril, o vírus vai desenvolver devido ao calor, e até a Páscoa estaremos tudo normal, já acabou a pandemia aqui. No dia 26 de fevereiro, ele disse que em poucos meses teria a vacina. Se negou a gastar 10 bilhões de reais com respiradores, porque disse que, como era uma simples gripe, não ia gastar 10 bilhões de dólares num negócio desse. Começou a indicar a cloroquina para os pacientes, dizendo que já tinha a solução do problema, que não precisava desse... Só que ele não disse que a cloroquina é produzida por um laboratório chamado Sanofi, em que Trump é um dos donos da Sanofi. Certo? Então não tem nenhum inocente nessa história, é tudo bandido. Tá? Depois, devido a isso, ele começou tarde a quarentena, e está essa situação dramática que a gente viu aqui. Certo? Agora ele gastou 2 trilhões de dólares, que seria um valor que tudo que a gente produz no Brasil num ano, mais do que o que a gente produz num ano, certo? Ele deu para as empresas, ele está para salvar as empresas. E entregou 1.200 dólares para os pobres do país, certo? No dia 18 de abril, ele abriu há alguns dias atrás, né, há 3 dias atrás, ele abriu uma guerra com os governadores defendendo o fim da quarentena. No dia 19 de abril, há 2 dias atrás, ele apoiou as carreatas da morte pelo fim da quarentena. Ele incentivou manifestantes em Michigan, Minnesota e Virgínia para combater as paralisações, dizendo: abrindo a América novamente. Certo? Então, veja só. O que é que tem de novidade do que fala Bolsonaro? Absolutamente nada. Ele repete igualzinho o que fala Bush. E ele repetiu porque ele vem da eleição. A eleição dele foi igual como Bush fez. Todo esse negócio de todo dia botar notícia falsa. É o Trump, exatamente. O Bolsonaro, ele pega todo o que o Trump fez e repete aqui. Então, por exemplo, milhões de robôs botando mentira todo dia. Isso aí vem de quem? De Trump, certo? Tá em evidência todo dia falando uma coisa. Então, fala uma coisa, depois desmente. Isso aí é Trump, isso aí não é nada dele, é tudo... entende? Quer dizer, então, o que a gente tem hoje é exatamente o que faz o Trump, ele faz aqui. Só que com uma diferença. O Trump é o país mais rico do mundo, certo? E ele não é a mesma coisa, você entendeu? É outra situação. Então, o Trump está defendendo, digamos, as empresas do país mais rico do mundo, e ele aqui está subserviente ao Trump que domina as empresas no Brasil. Está entendendo? Quer dizer, então não tem nada a ver. Ele é um capitão do mato do Trump aqui no Brasil, certo? É um capitão do mato moderno, né? Porque a gente teve os capitães do mato do tempo passado, que em algum momento eu desenvolvo para vocês isso aí. Ô Nazareno, mas você está falando que o Trump defende, né, os interesses das grandes empresas do mundo, etc., que são empresas dos Estados Unidos, e ok, isso até faz um sentido.
Porque, né, enfim. Mas agora, o Bolsonaro não está defendendo as empresas brasileiras, pelo contrário, está entregando tudo. Correto? Ou não? Exatamente. Então, na verdade, ele é um falso nacionalista, né? Na Tem verdade, essa ele é ainda. um Inclusive, cara... ele faz toda uma pompa de que, olha, né? Ele se diz patriota, a Brasil acima de bandeira verde e tudo. amarela, etc. e tal, só que a farsa do Bolsonaro se demonstrou quando ele foi bater continência lá para a bandeira americana, que nós todos vimos, e ele disse assim, os Estados Unidos e não sei quem, e Deus acima de tudo, que ele até trocou as palavras, certo? Mas aí ficou evidente que Bolsonaro é um pau mandado de Trump. Agora, se você me permite, a gente tem que ter uma explicação de por que Bolsonaro é pau mandado e é subserviente ao Trump, certo? E a explicação é muito simples. É que o seguinte, quem domina o Brasil hoje do ponto de vista econômico são as grandes multinacionais, certo? E dirigidas pelo governo norte-americano, pelos bancos norte-americanos, certo? Então, é o capital internacional quem domina a economia brasileira. E quem domina a economia, domina tudo, certo? Então, por isso que Bolsonaro, ele é subserviente a Trump, justamente porque essas empresas já dominam o Brasil, certo? Então, se você pegar, por exemplo, o ramo eletroeletrônico do Brasil, 100% é dominado por empresas multinacionais. Se você pegar a indústria automobilística, 92% é multinacional. A indústria digital, 88% são as indústrias multinacionais. Petroquímica, 79% é multinacional. Siderurgia e metalurgia, 68% é multinacional. Bens de consumo, 62% é multinacional. Farmacêutico, 50% é multinacional. Aí, os bancos, por exemplo, o Banco Itaú, mais da metade das ações do Banco Itaú são de bancos internacionais, não é mais de propriedade daqui do Brasil, certo? Não é capital nacional. O Bradesco tem 23% de acionista estrangeiro e até o Banco do Brasil tem 30% de ações em nome de estrangeiro, que aí foi o Lula que vendeu esses 30% de ações do Banco do Brasil, certo? Então, é uma situação em que você vê que cerca de 70% da nossa economia está dominada pelas multinacionais, certo? Essas empresas, para você ter uma ideia, elas empregam apenas 2 milhões de trabalhadores, dos 40 milhões de trabalhadores formais do Brasil. Quer dizer, as empresas que dominam 70% da economia brasileira empregam apenas 5% da mão de obra, certo? E pior do que isso, essas empresas estão quebrando o Brasil, certo? Porque desde 1900, se a gente pegar com o neoliberalismo, o Brasil está quebrando, certo? No último período, um crescimento do PIB estagnado, certo? Para você ter uma ideia, de 2011 a 2020, o nosso crescimento vai ser 0%. 0% já é retrocesso, porque a população cresce a uma taxa de 0,8%. Quer dizer, então nós estamos retrocedendo. Nesse ano, nós vamos estar retrocedendo, estamos encolhendo. Então, em 2020, nós vamos chegar ao que a gente produziu em 2010. Essa é a situação do Brasil, certo? E prestes a entrar numa depressão profunda, numa grande crise econômica, nós estamos prestes a entrar aqui, certo? Então essa conversa de que grandes empresas são importantes porque geram muitos empregos não corresponde na realidade. Não corresponde. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalharia com 3 exemplos para mostrar completamente isso. Digamos, 3 empresas, como elas estão sendo atacadas, e mostra que, por exemplo, as empresas estatais, Bolsonaro está destruindo, por exemplo, a Petrobras,
para entregar ao capital internacional, para entregar a quem? Para entregar aos bancos dos Estados Unidos, certo? A Petrobras, por exemplo, para você ter uma ideia, é tão criminoso o que está fazendo a Petrobras. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, é a maior empresa da América Latina, certo? Ela é responsável por 13% do crescimento da riqueza do Brasil, certo? No entanto, ela está obrigando trabalhadores a entrar, por exemplo, nas plataformas, no lugar, se infectando com o vírus. Por exemplo, hoje, em Urucu, na Petrobras, na Amazônia, os trabalhadores foram isolados num hotel porque estão infectados. Você tem as plataformas, os trabalhadores estão saindo das plataformas infectados. Agora, o seguinte, a Petrobras está sendo destruída por dentro. Ela está sendo vendida, certo? Para vender o petróleo para o estrangeiro, para refinar no estrangeiro e vender aqui mais caro os produtos para nós, certo? Então, veja, o que ele está fazendo é um crime contra o Brasil, porque é a empresa que gera um desenvolvimento no Brasil e ele está destruindo. Por exemplo, ele diminuiu a produção de derivados de petróleo, um pouco antes da pandemia, para poder importar de fora. Certo? Então ele vai vender as refinarias, não porque a Petrobras é uma empresa deficitária. A Petrobras é a empresa petroleira mais rentável do mundo. Isso é comprovado, certo? É a que dá mais rentável entre todas as empresas petroleiras do mundo, é a Petrobras. A Petrobras extrai um barril de petróleo por 7, 8 dólares no fundo do mar. É uma empresa que tem tecnologia de ponta e tal. Ela está sendo destruída justamente por isso, porque ela concorre com as grandes empresas petroleiras dos Estados Unidos e do mundo. Então, o Bolsonaro foi levado para destruir a Petrobras, certo? Então, a Petrobras podia, nesse momento, estar garantindo, por exemplo, gás de cozinha para distribuir para toda a população a preço de custo ou subsidiado. Você entende? A Petrobras poderia estar gerando, por exemplo, gás e materiais hospitalares no nível das necessidades do país, podia girar toda a sua produção para enfrentar a pandemia, certo? No entanto, o que está sendo feito é que, durante a própria pandemia, a direção da Petrobras está atacando a Petrobras e seus funcionários, entende? Quer dizer, para ter lucro para os estrangeiros, certo? Porque hoje, 57% dos donos da Petrobras já são empresários privados, né? Bancos privados e principalmente estrangeiros. Então, por exemplo, esses donos da Petrobras é que mandam embora a riqueza do petróleo e que vendem caros produtos aqui. Entende? Por exemplo, um litro de diesel deveria ser vendido a R$ 1,50, certo? E é vendido a 3 vezes, 4 vezes mais do que isso, certo? A mesma coisa o botijão de gás. O custo do botijão de gás sai a R$ 24 da refinaria da Petrobras. E é vendido a 70, 80. E a Petrobras agora está dizendo o quê? Que pode ter um perigo de desabastecimento agora do gás, certo? No meio da pandemia, no meio dessa situação, dessa crise pesada. Entendeu? Então, a Petrobras, ela é o exemplo de que Bolsonaro, ele está trabalhando, ele é como se diz, um cavalo de Troia do Trump e das empresas multinacionais aqui dentro do Brasil, para destruir o Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está dizendo que o Brasil está deixando de refinar petróleo para exportar óleo bruto por conta do preço, etc. Isso é mais ou menos parecido com o que acontece com o minério também no Brasil? Você publicou um livro sobre a Vale uns anos atrás. Sim. Por exemplo, o que ocorre, justamente o que ocorre com a Petrobras ocorreu com a Vale, certo? Que é o seguinte, o Brasil, nos últimos 30 anos, o Brasil era o quarto país industrial do mundo. Nós tínhamos uma indústria que produzia de tudo, certo? Só que com o advento do neoliberalismo, ele resolveu, no caso os bancos internacionais, que o Brasil não deveria ser um país industrial, que a China cumpriria esse papel, e o Brasil, junto com a América do Sul, seria o celeiro do mundo, ia fornecer alimentos, energia e minérios, certo? Então eles direcionaram todos os capitais internacionais para quê? Para comprar as empresas de minério, compraram a Vale
por 3 bilhões de dólares, quando ela valia 100 bilhões, certo? E a Vale, o que foi que acontece com a Vale? A Vale, hoje a gente é um dos maiores exportadores de minério do mundo, de minério de ferro. No entanto, a gente não fabrica trilho de trem. Fabricar trilho de trem, até um menino de feira fabrica. Sabe por quê? Porque você cava um buraco na areia da praia, por exemplo, e joga Você entende? Não tem nenhuma siderúrgica no Brasil que queira produzir trilho de trem. Então, o que a gente faz? A gente importa da China. Sai um navio daqui, leva 15 dias para chegar na China, eles botam o trilho de trem e chega 15 dias, chega aqui. Um mês para comprar o trilho de trem mais caro do que o minério que a gente mandou para lá. O que está acontecendo com o petróleo é a mesma coisa. O Brasil agora vai se tornar uma grande potência petroleira, porque a descoberta do pré-sal significa que a gente tem uma montanha de petróleo no fundo do mar do Brasil, certo? Abaixo do fundo do mar, na verdade, certo? E a Petrobras era uma empresa que ela extraía o petróleo, mas ela refinava o petróleo, ela distribuía o petróleo, ela era uma empresa integrada do poço ao posto. Então ela tirava o petróleo e ao trabalhar industrialmente, ela enriquecia o produto e depois vendia ou exportava, etc. e tal. O que é que eles estão fazendo já faz aí já bem vários anos para trás? A Petrobras está se convertendo numa empresa só produtora e exportadora de óleo cru, certo? Vai exportar todo o petróleo que a gente tem no fundo do mar, porque já não tem mais muito petróleo no mundo, exporta tudo para fora, vai refinar nos Estados Unidos e nós vamos comprar a gasolina, o diesel, a um preço mais alto do que o que a gente vendeu. Agora, só que algo curioso, sabe o que é? É que as refinarias da Petrobras, elas refinam o petróleo mais barato do que nos Estados Unidos. Quer dizer, são mais rentáveis do que nos Estados Unidos. Então, nós estamos fazendo um crime contra nós mesmos, certo? Quer dizer, a gente manda para os Estados Unidos para refinar com as empresas dos Estados Unidos e elas mandam muito mais caro para cá. Por isso que nós estamos pagando R$4 por um litro de gasolina, ou 70 ou 100 reais por um botijão de gás. O problema da soberania já vinha desde antes, então. Então, isso aí já vinha desde antes. Então, na Petrobras, você pode ver que o FHC foi o que começou a destruição da Petrobras, mas ele não conseguiu privatizar. Ele vendeu 30% das ações da Petrobras nos Estados Unidos. Começou por aí, certo? Mas depois seguiu a destruição com o governo do PT também. Porque, por exemplo, o maior plano de privatização da Petrobras começou com o Bendini, no governo de Dilma, e que depois foi levado adiante pelo Temer e agora pelo Carcará sanguinolento, que agora está levando as últimas consequências, a privatização e a destruição da Petrobras. Ele vendeu a BR Distribuidora, que fazia a distribuição, digamos, dos combustíveis no Brasil, que é a parte rentável do negócio, ele entregou para as multinacionais. Então, isso é uma demonstração evidente que Bolsonaro, ele é um tembiguai. Tembiguai é que se diz lá em Guarani, lá no Uruguai, tembiguai é puxa-saco, é pau-mandado, Sim, inclusive, do imperialismo. O pessoal da Argentina entrou aqui também, tá mandando um abraço, viu? O pessoal do Brasil todo tá aí também. Deixa eu aproveitar que você tá falando das estatais, e a gente tem um caso emblemático no governo Bolsonaro, que é a questão da Embraer. E o Aristeu Neto está pedindo para você comentar aqui sobre a entrega da Embraer. A Embraer é interessante porque é o seguinte, eu escrevi um livro em 2009 chamado A Embraer Nossa. E justamente nesse período, nós analisamos o seguinte, de que a Embraer, ou ela seria reestatizada sob controle dos trabalhadores, ou ela se tornaria uma subsidiária de uma grande multinacional, seja dos Estados Unidos a Boeing, seja da Airbus
da Europa, certo? Então, essas eram as duas alternativas que estavam colocadas para a Embraer. A Embraer foi uma empresa construída pelo povo brasileiro, com investimentos pesados para ter a tecnologia de fabricação de aviões. E a Embraer é uma empresa, uma das mais rentáveis também no seu campo, na sua área, na área de aviação, igual como a Petrobras, preste atenção, certo? E foi tudo com capital, digamos, com o dinheiro do povo. Tanto a Petrobras quanto a Embraer foram construídas com o dinheiro do povo. Essas empresas, elas estão sendo dilapidadas, elas estão sendo destruídas como empresas que servem ao país para serem subsidiárias de grandes empresas multinacionais. Então, por exemplo, a Boeing está comprando a Embraer agora, e para você ter a Boeing está quase em quebra, né? Mas em quebra aparente, porque Trump vai salvar a empresa entregando 60 bilhões. Desses 60 bilhões, ela vai tirar 4 bilhões para comprar a Embraer, certo? Então, a Embraer, ela é uma aquisição do povo brasileiro, construída pelo povo brasileiro, de alta tecnologia. Para você ter uma ideia, é a única empresa hoje de alta tecnologia que existe no Brasil, que exporta, que faz exportação. Porque agora as exportações do Brasil é soja, milho, são só produtos básicos. A exportação da tecnologia, de alta tecnologia, é da Embraer. E isso acabou de ser vendida para a Boeing dos Estados Unidos. O que a Boeing vai fazer com a Embraer? Ela vai tornar a Embraer uma produtora de peças para a sua matriz, que é nos Estados Unidos, certo? Então, é uma vergonha o que está sendo feito. E isso demonstra, preste atenção, que não é só Bolsonaro que é subserviente aos Estados Unidos e ao imperialismo. Também os militares que estão escamuflados aí, que aparentam como nacionalistas, são falsos. É bom lembrar que o governo Bolsonaro é sitiado por militares, né? Tem generais em todos os cargos, né? Eles se dizem nacionalistas, mas estão aí junto com essa política entreguista que você está dizendo. Só que de nacionalista esses militares não têm nada. Sabe por quê? Olha só, a demonstração disso é a Embraer. Olhe que a Embraer é uma empresa que, do ponto de vista da defesa, ela é estratégica para o país, certo? A Petrobras é estratégica porque ela produz os combustíveis, certo? A Embraer, ela é decisiva porque ela é de defesa. Por exemplo, ela pode fabricar aviões de guerra, aviões de combate. Ela está fabricando aviões cargueiros que levam milhões de toneladas no mundo. Então, do ponto de vista da defesa, a Embraer é estratégica. O que os militares fizeram? Ok, pode vender a Embraer, certo? Então, é uma vergonha o que está acontecendo. O que demonstra que esses militares, que, diga-se de passagem, boa parte deles são formados na academia de West Point, nos Estados Unidos, esses generais, uma parte grande deles, desde o golpe militar de 64, que foi patrocinado pelos Estados Unidos, eles são formados em West Point, na academia militar dos Estados Unidos. Então, esse papo de que são constitucionalistas, já no terreno político agora, que nós não estamos ainda aí, certo? Mas isso é tema para uma live inteira, né? Exatamente. Ô, Nazareno, deixa eu só fazer um parênteses. Você mencionou o fato do Brasil estar exportando produtos agrícolas. O Wagner Silva do Maranhão está perguntando sobre o agronegócio. Você publicou um livro também sobre o campo. Esse domínio das multinacionais que você está dizendo, ele se reflete também no campo brasileiro? Como que é a situação da soberania e do agronegócio no nosso país? Rapaz, o agronegócio é trágico. É trágico porque é o seguinte: o agronegócio, ele aparentemente, ele transformou o Brasil, aparentemente, no maior produtor de alimentos do mundo, só que ele está sendo usado para a destruição do Brasil, certo? Então, ele já destruiu o Cerrado e agora está destruindo a Amazônia, porque está entrando os madeireiros, derruba a floresta e depois vem o povo plantando capim para os 216 milhões de cabeças de gado que o Brasil tem, que também é para exportação, certo? Então, o que é o agronegócio no Brasil é
é uma verdadeira contradição, porque o Brasil hoje, ele é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, certo? Ele é o celeiro do mundo. Então, para você ter uma ideia, ele é... Tem um caso lá, tem um caso famoso na ditadura da Volkswagen, né? Criando gado na Amazônia. Tem uns então, episódios assim. Olha, o Brasil hoje é o primeiro produtor exportador de açúcar, de café, de suco de laranja, de soja em grão, de celulose, de carne bovina é o segundo, de carne de frango é o primeiro, de milho é o primeiro. Quer dizer, é uma situação que a gente tem agora grande produtor de alimentos e o povo passando fome. Só o gado no Brasil, nós temos 216 milhões de cabeças de gado, mais do que a população do Brasil, certo? Só que nós não temos como comprar carne, certo? A gente já vai direto no frango, para comprar frango, porque a carne de gado não dá mais para comprar. Só que isso é uma contradição, certo? Porque o Brasil ele foi remodelado, certo? Para ser um grande exportador de minérios, de alimentos e de petróleo para o mundo, para exportar para a riqueza do mundo, certo? Essa é a situação, que o espaço que foi dado para o Brasil dentro do mundo. Quem determinou isso foram os grandes bancos internacionais, determinaram um lugar no Brasil que ele não tinha antes. Então o Brasil foi destruído como um país industrial para se converter num país colonial, produtor de riquezas para o estrangeiro. Desse ponto de vista, nós retornamos ao passado. Entende? Quer dizer, é um retorno de 200, 300 anos no que é a condição do Brasil. Nós retornamos a uma situação colonial no Brasil agora. E isso é muito mais grave por causa do seguinte: o agronegócio no Brasil, ele é dominado totalmente por multinacionais, certo? Então, são 30 empresas que dominam todo o complexo agroindustrial e de distribuição de alimentos, que vai até a rede de supermercados. São 30 empresas. Essas 30 empresas, 70% delas são multinacionais, certo? Então, você tem a Bunge, Cargill, ADM, Luiz Dreyfus, e aí vai Raízen, aí vai Terreos, da citricultura, a Cultrale, que é a Coca-Cola, a Citrosuco, Carrefour, Walmart, Bom Preço, Monsanto, Syngenta, Dupont, BASF, Bayer, FIB, e aí vai. Quer dizer, então você tem uma situação... Só gente boa nessa lista aí, viu? Só tem gente boa nessa lista. Então nós somos o maior produtor de alimento, dominado por estrangeiro para exportação, o maior usuário de veneno do mundo, para poder garantir essa exportação, certo? E o segundo maior produtor de transgênicos do mundo. Além do que está destruindo o Cerrado e agora está destruindo a Amazônia, com os madeireiros derrubando e depois para o gado poder comer. Então, por isso que essas queimadas na Amazônia. Então, nós temos uma situação de que o agronegócio aparece como o santinho da história, digamos, como o herói, certo? E aqui vale também lembrar uma coisa do PT, que o PT tem culpa no cartório, porque o Lula, quando essas multinacionais estavam dominando o país, ele foi para a televisão e dizer que os usineiros eram os heróis nacionais, certo? Quando os usineiros estavam justamente produzindo o que é esse agronegócio hoje em dia, se convertendo nesse agronegócio hoje em dia. Então, isso é uma tragédia para o Brasil. Por quê? Porque volta aquela situação em que a gente fera com o pau-brasil, depois foi com a cana-de-açúcar, depois foi o ouro, depois foi o café, toda a riqueza vai para fora e aqui fica o quê? Nazareno, você mencionou o problema do veneno. A gente teve uns dias atrás uma live com o pessoal do campo e eles estavam dizendo isso, né, do uso do veneno contra as populações tradicionais, etc., como o agronegócio usa isso, né, em populações quilombolas, indígenas e etc. E por falar nisso, aliás, a gente tem um exemplo de problema de soberania, que é Alcântara, no Maranhão, né? Tem um enfrentamento direto com comunidades tradicionais lá, a base espacial sendo entregue por imperialismo e ao mesmo tempo lutando pela expulsão das comunidades de lá. Nazareno, deixa eu
seguir um pouco o raciocínio, porque você está dizendo, ok, né, há uma entrega, Bolsonaro é um governo entreguista e etc. Tal. Mas isso fica um pouco solto se a gente não entende o porquê disso, porque o que se ganha entregando tudo isso? Você falou, por exemplo, a Petrobras consegue refinar petróleo mais barato, mas mesmo assim a gente não assume esse papel, né? O que esses setores por trás disso ganham com essa entrega toda? Por que existe essa submissão? Olha, existe essa submissão e ela vem desde 1500, certo? Essa submissão existe porque os grandes bancos brasileiros, como Bradesco, Itaú, etc., e as grandes empresas, os grandes empresários do Brasil, eles são sócios na exploração do Brasil, certo? Então, eles são os sócios menores, eles ganham com essa exploração do Brasil, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do Banco Itaú, que agora está na moda, que inclusive agora disse que deu 1 bilhão para ajudar a combater a pandemia. O Itaú, a riqueza do Itaú, ela começou com o café paulista, certo? E o café era com utilização de mão de obra escrava. Então, a riqueza do Itaú começou utilizando a escravização de negros e negras no Brasil, certo? Em 1850, 1860 e tal. Esse Itaú Unibanco, que são as famílias Setúbal e Vilela, certo? Elas até hoje, e nesse período do café, eles eram sócios da família Rockefeller, que vendia o café nos Estados Unidos e formaram um banco associado. Então, essa associação do Itaú Unibanco com os bancos internacionais vem desde 1850, 1870, certo? Então, hoje, mais da metade das ações do Itaú Unibanco são de bancos internacionais. Por exemplo, BlackRock, que, aliás, para você ter uma ideia do domínio desses bancos internacionais sobre o Brasil, eu vou dar um único exemplo, que é um fundo de investimento chamado BlackRock, certo? Ele é ligado ao banco Barclays e Merrill Lynch, certo? Ele é um grande acionista da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Light, Semig, AES, PDG, Cirela, MRV, Duratex, Telefônica, Vivo, Contax, Telemar, BR Foods, Embraer, Souza Cruz. Esse BlackRock, que é um banco internacional, é dono de boa parte dessas empresas. E eu citei algumas, tá certo? Ele não é o dono único, mas ele tem um peso importante como acionista, grande acionista de todas essas empresas. Entende? Então, veja, esses sócios que são os Vilela e os Setúbal, que vêm desde século explorando o Brasil em associação com esses bancos estrangeiros, eles ficam com uma parte menor da exploração desse negócio chamado Brasil. Só que é uma parte menor, mas não é tão pequena, tá certo? A riqueza dessa família, dessas duas famílias, Setúbal e Vilela, eles têm 6 dos 20 maiores bilionários do Brasil, que são Vilelas ou Setúbal, certo? Então, essa burguesia brasileira, entre aspas, porque ela não é brasileira, ela vem desde 1500 numa situação de associação, primeiro com Portugal, depois com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos. E ela é subserviente até a esses governos, no caso, a esses grandes bancos. Entendeu? Isso é o que explica que essas empresas, essa burguesia, ela seja submissa totalmente aos desígnios de um Trump e desses grandes bancos, certo? Que são quem dominam o Brasil, como eu demonstrei aqui, que dominam o Brasil, certo? Ok, deixa eu aproveitar que você está falando de banco e tem uma pergunta aqui do José Mendes de Oliveira.
José Mendes de Oliveira Neto, que está pedindo para você comentar a relação da soberania com o problema da dívida pública. Lembrando que a gente fez uma live com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, está lá no YouTube, quem quiser ver. Mas, Nazareno, como a dívida pública brasileira, que a gente sabe que consome metade do orçamento, se relaciona com o problema da soberania nacional nesse momento? Olha, a dívida no Brasil, ela começou, como a Maria Lúcia Fatorelli explicou na live passada, em 1822, com a independência do Brasil. A independência do Brasil foi uma negociação em que o Brasil, para que a Inglaterra aceitasse a independência, o Brasil assumiu a dívida de Portugal. E aí começou a dívida do Brasil. Certo? Então a Maria Lúcia Fatorelli explicou todo o desenvolvimento dessa dívida. Mas o que é importante notar é o seguinte: a dívida pública, ela sempre foi usada como um instrumento de dominação imperialista sobre o Brasil, desde 1822. E, na verdade, você paga essa dívida permanentemente e ela nunca diminui, certo? Quando você recebe o dinheiro, você nunca recebe integral do empréstimo e sempre paga 10 vezes, 20 vezes mais. Eu fiz as contas há pouco tempo atrás, essa dívida em 1994, ela era 300 bilhões de reais, certo? Em 1994. E hoje ela é 6 trilhões de reais. Só que nós pagamos essa dívida 13 vezes esse valor original nesse período de 20 e poucos anos. Nós pagamos 13 vezes o valor dessa dívida. E ela nunca diminui. A vinculação dessa dívida com a soberania é que é o seguinte: uma parte importante dessa dívida, ela antes era estrangeira, um peso grande, que foi transformada em dívida interna. E uma parte grande desses juros que nós pagamos e dessa dívida está com empresas, está com os bancos, no caso esses que eu citei, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, como também está em mãos de bancos estrangeiros. Então, parte importante que nós retiramos da saúde, da educação, devido à lei de responsabilidade fiscal, vai toda essa grana que é tirada do povo brasileiro, vai para os bancos, cuja propriedade, no final das contas, uma boa parte é de estrangeiros. Tá entendendo? Então, essa dívida, desde 1822, ela é um instrumento de dominação do Brasil. Agora, o que é importante notar, e é preciso a gente ter claro isso, que tem determinados momentos na história do Brasil que essa dívida estrangula o país, certo? E eu vou só citar as datas em que estrangula o país. 1889, 1930, que inclusive o Getúlio Vargas fez uma moratória da dívida, certo? 1962, 1980 e pouco, que deu fora o FMI, uma crise da dívida, e agora, certo? São todos momentos decisivos da história do país de grandes transformações, justamente porque a dívida, ela estrangula o país, ela tira totalmente a soberania do país, toda a riqueza do país é retirada para pagar uma dívida que nós não temos. Nós já pagamos essa dívida há muito tempo e ela nem existe, porque quem deve para nós são os países ricos. Por exemplo, veja só, os negros e negras escravizados de Minas Gerais extraíram 800 toneladas de ouro de Minas Gerais e foi enviada para onde? Para o banco da Inglaterra chamado Rothschild, certo? O maior banco do mundo naquele período foi as 800 toneladas de ouro que foi mandada para lá. Então eu estou endividado com o quê? É o contrário. Nós temos que ter a reparação de tudo que foi roubado desde 1500, desde o primeiro pedaço de pau-brasil que saiu daqui, depois todas as outras riquezas que foram levadas daqui. Nós é que temos que receber essa dívida histórica que o capitalismo mundial tem com a gente, porque ele só é rico porque nós somos pobres.
Só porque você mencionou o fato da escravidão, quando foi abolido, os indenizados foram os latifundiários, né? Não foram os escravos, pela perda da mercadoria que era os escravos. Mas, Nazareno, a gente já está com 1h20 de debate. Você está fazendo todo um debate sobre a soberania, no caso brasileiro, e está dizendo, olha, o problema... a riqueza do Setúbal, do Banco Itaú, começou com café, com trabalho escravo, que, né, o Brasil se especializou na divisão internacional em exportar matéria-prima, produtos agrícolas, minério, etc., que isso começou lá atrás com o problema da colonização e etc. Me parece que existe um fio de continuidade nisso tudo. E, no entanto, você usa lá no seu livro o termo neocolonialismo, mas pelo que você está me dizendo, parece que é o mesmo projeto colonial que está aí há 500 anos, né? Qual é a especificidade desse neocolonialismo, né? Dessa submissão, dessa perda de soberania nacional sob a economia capitalista? Nós utilizamos o termo neocolonialismo porque não é uma situação que a gente tinha antigamente, que era digamos, um colonizador direto que estava aqui, como, por exemplo, o português que estava aqui e dominando diretamente a política, certo? Hoje é muito mais sutil, que não quer dizer que é menos, se bem que está perdendo até a sutilidade, com Bolsonaro apaga isso aí, certo? Mas, por exemplo, a exploração do Brasil pelas multinacionais é muito mais sutil. As pessoas não veem como as multinacionais... Sutil na forma, mas Sutil na forma, mas as pessoas, elas não entendem. Elas acham assim, não, mas as empresas multinacionais estão gerando emprego, estão gerando riqueza e está desenvolvendo o país. Não é verdade isso. Eu vou mostrar como essa sutileza, para uma informação para vocês, que o domínio dessas empresas, elas não investem no Brasil, elas estão levando a riqueza do Brasil. Eu peguei 10 anos da indústria automobilística no Brasil, que as grandes empresas são multinacionais, em 10 anos, e elas investiram no Brasil, essas multinacionais, elas investiram 13 bilhões de dólares em 10 anos no Brasil, certo? E o BNDES, que é um banco público, doou para essas empresas 19 bilhões, certo? E elas remeteram ao estrangeiro 16 bilhões. Então, preste atenção, vamos fazer uma conta matemática rápida. Elas investiram no Brasil 13 bilhões e remeteram para o estrangeiro 16 bilhões. E nós demos de dinheiro público para ela 19 bilhões. Quer dizer, essas empresas não estão investindo no Brasil, elas estão levando a riqueza do Brasil para fora, certo? Então, é uma ilusão alguém achar que essas empresas estão desenvolvendo o Brasil. Tanto é assim que elas empregam pouco e o Brasil está afundando na miséria. O Brasil hoje ele tem por volta de 78 milhões de trabalhadores desempregados e subempregados. 78 milhões de pessoas. De uma mão de obra total em idade de trabalhar de 136 milhões. Quer dizer, você tem 55% da mão de obra do Brasil está desempregado ou subempregado porque essas empresas não precisam dessa mão de obra para produzir milhões de carros, certo? Então é o seguinte, e agora vai piorar, por quê? Porque a orientação de Bolsonaro e das grandes empresas é jogar o Brasil numa depressão. Depois desse processo de layoff que vai passar agora os próximos meses, sabe o que vai acontecer? As empresas vão demitir mais 30 milhões de trabalhadores. Nós vamos ter uma situação de barbárie no país, onde mais de 100 milhões de trabalhadores em idade produtiva não vão poder produzir porque o capitalismo brasileiro não necessita dessas mãos para produzir. Não sei se é isso. Porque para o lucro, ele interessa que tenha 100 milhões de pessoas desempregadas. Por quê? Porque ele trabalha por R$1 para essas grandes empresas, que é o que está acontecendo hoje. Você entende? Eles estão fazendo uma uberização do mundo, digamos assim, certo? Que é o quê? Eles estão tirando todos os direitos dos trabalhadores. Então o trabalhador não vai ter mais direito nenhum.
nem 13º, nem férias, nem horário, nem absolutamente nada. Ele vai ser como um motorista do Uber. O motorista do Uber bota o carro, bota a gasolina, bota tudo. E ele pega tudo é ele que faz. E 25% vai cair numa conta, num aplicativo. Na Holanda, creio que é da Holanda, Uber, não sei se é nos Estados Unidos, que fica central. 25% de toda a corrida do mundo cai no cofre do Uber. E o Uber fez o quê? Nada. Absolutamente nada. Não é dono de um então carro, o que, né? que ele... Não é dono de um carro, não é nada. Não paga se a pessoa morreu. Ele paga uma mixaria se o passageiro morreu, mas se o motorista morrer, não paga. Por exemplo, qualquer quebrou o carro, ele não paga, ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele fica lá fora e na conta caindo bilhões e bilhões de reais na conta do cara. Você entende? Então, é uma situação que eles vão querer fazer isso em todos os aspectos. Então, por exemplo, não vai ter metalúrgico no negócio. Eles vão pedir, já está acontecendo no campo isso. Por exemplo, a Souza Cruz pede que o pequeno proprietário aluga, a renda, a terra de um pequeno proprietário que vai plantar o tabaco e depois a Souza Cruz compra toda a produção. Você está entendendo? Então, isso é uma lógica que está embutido na perda de todos esses direitos, nessa carteira verde e amarela e absolutamente tudo. Ou seja, o que os capitalistas, os ricos e os governos estão fazendo é aproveitar da pandemia para levar o mundo do trabalho para uma barbárie. E eles estão utilizando o sofrimento do povo, além de matar milhões no genocídio, eles vão gerar uma nova situação onde o trabalhador vai sair sem nenhum direito, sem nenhum resguardo social, sem saúde, educação, trabalho. Ou seja, ele está tirando a vida do trabalhador. É um sistema que está crescendo em cima da destruição da vida da classe trabalhadora. Deixa eu aproveitar que você está falando isso dessa nova situação, porque a gente teve discussões em outras lives e muito se falou sobre uma série de projetos que entram pela janela nesse momento de pandemia, porque se aproveita a situação para dizer, olha, né, e a gente precisa disso para combater a pandemia, mas na verdade está tendo só retiradas de direito, etc. Você mencionou a carteira verde e amarela, teve as MPs do Bolsonaro e etc. Na sua avaliação, a economia está passando por uma série de mudanças, quarentena, home office, etc. Então, se há minimamente uma reorganização, você acha que depois disso tudo o Brasil pode sair mais ou menos soberano? Na sua avaliação, corre o risco de a gente sair mais submisso dessa crise? Eu creio que sim, nós vamos sair mais submisso. E eu vou dizer por quê. Olha só, hoje a gente perdeu a soberania sobre o que a gente exporta ou importa. A gente perdeu a soberania sobre o que a gente planta, colhe e come. A gente perdeu a soberania sobre o que a gente fabrica, os serviços públicos que temos, o que estudamos, porque as universidades pagas hoje, são de nível superior, são todas estrangeiras americanas. Que filmes e peças assistimos, também não temos mais controle. Que remédio tomamos e o que nos receita. Nós perdemos, digamos, a soberania sobre todos os elementos, dos principais elementos da vida do país, são dominadas já por grandes empresas multinacionais, certo? Então, eu creio que se não houver uma resposta da classe trabalhadora à altura, nós vamos sair numa situação de barbárie social no país, certo? Agora tem um porém. Se depender dos patrões e se depender, no caso do Bolsonaro, nós vamos para uma situação de barbárie. E depende da reação de que vai ter a classe trabalhadora nisso aqui. Porque, na verdade, hoje, nós já perdemos a soberania completa sobre o nosso país, certo? Ok, aproveitando que você está falando da resposta, né, que depende da resposta que a classe der, o nosso tema hoje é a soberania, a pandemia. E eu acho que a gente pode voltar um pouco, aproveitando esse gancho que você deu. Ok, o Brasil perde soberania e você deu o exemplo no começo do Equador como o problema da soberania está relacionado com a nossa capacidade de responder à pandemia, pelo problema das patentes, importação de testes e etc. Mas assim,
Que medidas são possíveis para retomar essa soberania? Existe alguma possibilidade do Brasil reverter esse quadro que você pintou, né? Perspectivas, eu pergunto, assim, para superar esse problema da soberania que você está colocando para a gente. É muito fácil, certo? Para retomar essa soberania, a primeira coisa que nós teríamos que fazer era garantir, primeiro, a reestatização geral das empresas privatizadas, certo? Segundo lugar, se a gente conseguir garantir essa reestatização geral das empresas, isso permitiria, primeiro, garantir emprego para todas as pessoas, certo? Porque a gente teria um plano de desenvolvimento do país a partir de uma reestatização dessas empresas. Porque, por exemplo, nós necessitamos de casas, nós necessitamos de hospitais, nós necessitamos de respiradores, nós necessitamos de remédios, nós necessitamos de tudo nesse país, necessitamos de trens, de metrôs, nós necessitamos de absolutamente tudo nesse país está faltando. Ao mesmo tempo, nós temos 78 milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados. Então, eu tenho as duas coisas na mão. Eu tenho a necessidade e tenho as pessoas para poder produzir. O que é que eu não tenho? Eu não tenho controle sobre essas empresas, porque elas determinam o que faz no país. Tá entendendo? Então, por exemplo, a Petrobras demitiu muita gente, está querendo demitir, destruir, a Petrobras está vendendo. Então, todas as empresas elas estão demitindo em massa. Por exemplo, preste atenção, o cara da GM, que agora está em layoff, né, inclusive ajudado pelo governo, numa parte ele disse o seguinte, isso aí não garante emprego de ninguém não, daqui a alguns meses a gente necessita de muito mais dinheiro do governo, então não tem nada de garantia de emprego. Então o cara da GM, na mesma entrevista, esse é o presidente da GM da América Latina, ele diz o seguinte, olha, a gente ganha 2 trilhões de dólares por ano, a indústria automobilística mundial. Agora, esse ano, nós vamos ganhar 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. É uma pena, e por isso muita empresa vai quebrar. Agora, o cara vai ganhar, no meio dessa hecatombe, 1 trilhão e 200 bilhões. Você entende? E ele vai demitir, ele disse, eu vou demitir gente logo após isso aqui. Quer dizer, então, a situação que você tem toda a indústria brasileira, como eu coloquei, o agronegócio, por exemplo, está girado para produzir alimentos para exportação. 70% é multinacional. Então, para que eu possa, primeiro, empregar 78 milhões de pessoas, eu tenho que romper com quem? Com um domínio multinacional sobre a economia brasileira, certo? Depois, para girar essa produção de alimentos, por exemplo, para acabar com a fome do Brasil, que hoje o agronegócio pode permitir que a gente venda 1 quilo de feijão por R$1. A gente pode produzir tudo de alimento nesse país. Não só para cá, como para exportar para os povos pobres, com a preço de custo. Nós poderíamos ajudar os outros povos do planeta com a produção de alimentos que a gente tem, certo? No entanto, nós estamos morrendo de fome. Para girar esse agronegócio, para produzir alimentos para o Brasil, eu tenho que nacionalizar essas empresas. Eu tenho que estatizar essas empresas multinacionais para que elas sirvam ao desenvolvimento do Brasil. Eu tenho que garantir que a Vale, por exemplo, vai produzir minérios não para destruir, para matar as pessoas, como foi feito no crime de Brumadinho, mas que sirva ao desenvolvimento do Brasil. Eu tenho que garantir que a Vale, que a Petrobras seja reestatizada sob o controle dos trabalhadores, porque ela está sendo destruída hoje. A maior empresa do Brasil, para garantir o desenvolvimento do país. Tudo isso significa, por um lado, a ruptura com o imperialismo, ou seja, que essas empresas elas vão ser nacionalizadas e estatizadas, que nós sob o controle dos trabalhadores, e ao mesmo tempo eu tenho que nacionalizar os bancos, formando um banco estatal único. Por quê? Porque os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, etc., é através dos bancos que toda a riqueza do país flui. Então eu tenho que ter a estatização desses bancos para que ele possa servir ao desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, o Itaú agora recebeu, todos os bancos receberam
R$ 1 trilhão para poder emprestar para os pobres. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão segurando os empréstimos para poder elevar o juro, para poder ganhar dinheiro em cima da desgraça do pequeno produtor. Você entende? Então, veja, esses bancos, não pode ser que um banco possa dominar o país, porque não vai ter desenvolvimento. Você entende? Então, para reconstruir o Brasil, a indústria brasileira, para servir ao povo, para servir ao desenvolvimento do ser humano, eu tenho que romper com o imperialismo e eu tenho que romper com o capitalismo, com os bancos, com essa burguesia nacional. E isso só é possível com uma revolução. Eu não quero me antecipar ao assunto. Ok, Nazaré, mas para frente deixa eu então fazer uma provocação aqui. Você está dizendo de retomar o controle dessas empresas e etc., né, relacionado a isso ao problema da soberania, mas a gente sabe que o PSTU tem uma tradição internacionalista e etc. Essa política que você está defendendo de nacionalização e estatização não vai na contramão do internacionalismo que tradicionalmente os socialistas defendem? Não existe uma contradição nisso? De maneira alguma. Então explica pra gente. Os nossos inimigos são os mesmos. Então, por exemplo, os inimigos que estão atacando a Petrobras, que estão atacando as empresas, são as multinacionais. São elas que dominam toda a América do Sul. Certo? Então, quando a gente romper e dominar essas empresas, isso vai servir para alavancar uma aliança com todos, digamos, os países latino-americanos e da América Latina. Presta atenção no seguinte, para mostrar como o que passa no Brasil é o mesmo que passa na América Latina. Se você pegar o minério do futuro, se chama lítio. O lítio é o conhecido como ouro branco nos dias de hoje. Para que serve o lítio? O lítio ele serve para as baterias de computador, baterias de carros elétricos, baterias de celulares e baterias para se pegar a energia solar. Certo? Então, por aí você já tem a ideia de que esse minério é o mais importante do mundo. 80% a 90% das reservas de lítio do mundo, sabe onde estão? Está nos Andes, que é em Uyuni, na Bolívia, em Atacama, no Chile, e Hombre Muerto, em Argentina, quer dizer, nos desertos salgados dos Andes. Só que essa 80%, 90% do lítio do mundo já foi entregue para empresas multinacionais. Igual como o petróleo brasileiro está sendo entregue. Então, veja, a ruptura com o imperialismo e o domínio da economia brasileira pelo povo brasileiro é parte de uma luta continental, porque a Argentina é exportadora de alimentos, o Paraguai é exportador de alimentos, o Uruguai é exportador de alimentos, o Equador é exportador de petróleo, o Chile é exportador de minérios. Todos nós fomos colocados no mundo como uma unidade econômica só, certo? Que justamente é o quê? Celeiro do mundo, certo? Então, a ruptura nossa no Brasil, ela é parte de uma revolução continental, que é a expulsão do imperialismo e retomada da soberania pelos povos da América Latina, certo? Então, veja, a Revolução Brasileira, que garantiria a nacionalização dessas empresas, é parte de uma luta continental. E veja só, nenhum país na situação hoje do mundo, ele sobreviveria sozinho. Isso é evidente, certo? E, ademais, não é porque a gente nacionalizaria as empresas multinacionais no Brasil que morreria, digamos, o monstro imperialista. Porque o monstro imperialista está nos Estados Unidos, ali é onde está o ninho da besta. Você está entendendo? Então, veja, a nossa revolução aqui no Brasil, que garantiria a ruptura com o imperialismo, ela era só um primeiro passo no sentido da expansão de uma revolução em toda a América do Sul e depois para a América Latina, chegando no México e adentrar nos Estados Unidos, porque o México hoje é uma colônia dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o México hoje, o milho, ele é originário do México, se utiliza há 20 mil anos, se utiliza o milho no México, desde os povos originários.
Pois você sabe agora que o México está importando milho transgênico dos Estados Unidos. Certo? Tal é a submissão do México aos Estados Unidos. Então, essa revolução nossa, ela é um passo da classe trabalhadora para formar uma aliança continental contra os Estados Unidos. E nós vamos ter que pegar a besta lá no coração da besta. Ou seja, esse vampiro imperialista, ele só morre com um punhal de prata no coração dele, no coração da besta. Se não for no coração, você não mata. E nós vamos lá nos Estados Unidos buscar o que é nosso. Entende? Então, essa revolução de independência nacional, ela não é contra os povos pobres do planeta. Ao contrário, ela é a união para formar uma república socialista da América do Sul em direção ao mundo. Ok, muito bom, Nazareno. A gente já está com 1h40, a gente está aí com uma média de 300 pessoas assistindo, agora caiu um pouquinho. Acho que a gente pode ir para o encerramento já, a gente respondeu algumas perguntas e etc. E a gente começou esse debate falando sobre o problema da pandemia, a gente fez um grande parênteses aí para explicar o problema da soberania, né, e da submissão ao imperialismo, o problema de economia política, etc. E eu acho que a gente poderia ir para o encerramento retomando a questão da pandemia. Você está dizendo que é preciso uma revolução e etc. para retomar a soberania, o controle sobre essas empresas. Como é que isso tudo se relaciona, o problema da soberania, o problema do imperialismo, com o problema do Brasil conseguir dar a vida digna e responder à pandemia nesse momento? Né? Como é que, se você puder fazer uma síntese desse debate todo, o problema da pandemia e soberania e essa necessidade da revolução? Então, se a gente puder sintetizar, nós temos que saber qual é o projeto do inimigo, certo? Qual é o projeto de Trump e do Bolsonaro para o Brasil? E da burguesia brasileira que serve e trabalha junto com esses governos. Eles querem uma nova escravização agora da classe trabalhadora e dos pobres. É uma retomada de um grau de exploração no nível que nós tivemos da escravização de 350 anos aqui no Brasil e em toda a América. Então é uma nova escravização. Ao mesmo tempo, é um novo genocídio que está sendo preparado. Você entende? Porque nós já tivemos genocídio na América de uma população de 90 milhões de povos originários que tinha aqui, de indígenas. Eles mataram 70 milhões de indígenas na América. Isso é o maior genocídio conhecido da história da humanidade. Certo? 70 milhões de indígenas. Depois, eles retomaram a escravização de negros e negras africanos e tornaram, durante 350 anos, o negócio mais rentável do capitalismo mundial. E preste atenção, esse genocídio indígena e a escravização de negros e negras foi feito no início do capitalismo. Você imagine o que vai ser, no caso, esse genocídio e essa escravização nos estertores de morte do capitalismo, que é o que nós estamos vendo agora. Você entende? Aquilo que foi para trás é fichinha perante do que nós estamos diante de ver. Tudo isso vai ser feito para salvar um punhado de grandes magnatas do mundo, como naquele tempo também foi. Certo? Ou seja, o genocídio indígena da América, de 70 milhões de indígenas, foi feito para enriquecer quem? A Inglaterra como império do mundo. Certo? Os 350 anos de escravização também foi feito para garantir o surgimento do imperialismo, que domina o mundo há 500 anos. Certo? Então, veja, o projeto de Bolsonaro, justamente de Trump, é aplicar, e da burguesia mundial, é aplicar essa nova escravização e, no caso, esse novo genocídio. E eles estão utilizando a pandemia para ir em direção aonde eles querem. Por exemplo, os banqueiros estão agora flotando as mãos, como fala em espanhol. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eles já queriam aplicar tudo digital, eles não querem ninguém em banco. Eles estão aproveitando para fazer isso.
Ele vai botar o cara em casa, no home office, não vai ser mais bancário do Banco do Brasil, o cara vai estar na casa dele com o computador dele, o telefone dele e tudo, e prestando serviço para o banco. Então, eles vão aproveitar toda a crise, a depressão que vem por aqui, que é coisa pesadíssima no mundo e no Brasil, para aplicar a orientação deles. O que é que, se a gente não mudar os planos, o que vai ter é o seguinte: bilhões de desempregados, um oceano de miséria e ilhas de alta prosperidade. Pequenas ilhas de alta prosperidade no oceano de miséria é o que vai ser o mundo. O que a gente chama de barbárie, certo? Um mundo sem direitos, sem direito à vida. É um sistema que não tem como dar. Agora, qual é o problema? Só tem um pequeno detalhe aí que pode atrapalhar os planos. É o ser humano e, particularmente, a classe trabalhadora. Certo? Esse é o detalhe que a burguesia e o imperialismo não conta. Ou não sabe da potencialidade nossa. Por quê? Porque é o seguinte, gente, grave uma coisa. Depois de toda a guerra, tem revolução. Por quê? Porque a burguesia joga o mundo num tal grau de exasperação e de miséria que nós não há outra alternativa a não ser lutas revolucionárias. Depois da Primeira Guerra Mundial, teve revoluções que quase dominam o mundo, como a Revolução Russa. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma revolução na Europa inteira, que foi parada por pouco. O mundo não se tornava um mundo socialista, chegou até o Muro de Berlim, certo? E depois foi o seguinte: a escravização no Brasil e o genocídio indígena teve 500 anos de resistência. E eu vou lhe dizer para você, certo? Eles querem uma nova escravidão e um novo genocídio, pois eles terão milhares de novos quilombos, entende? Porque é o seguinte, agora a gente tem que falar o seguinte, que falou José Carlos Limeira: por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Então, eles não contam justamente com a classe trabalhadora nesse processo. E a classe trabalhadora, ela vai ser obrigada a lutar. E nós vamos atrás de tudo que a gente tem direito. Porque você sabe o que mostrou essa pandemia? Ela demonstrou para todo mundo que a coisa mais importante do mundo é a classe trabalhadora. Foi só dizer o seguinte: não, vá para casa, é quarentena. Sabe o que foi que aconteceu? O mundo para. Porque quem move o mundo não é patrão, não é banqueiro, não é nada. Quem move o mundo são os trabalhadores, são os pobres do planeta, os subempregados que movimentam tudo isso. Foi só dizer o seguinte: parou, entrou em colapso o sistema. Por isso que agora eles estão dizendo: não, voltem a trabalhar, pelo amor de Deus, voltem a trabalhar. Por que não reconhecem o nosso valor em 500 anos produzindo e criando a riqueza desse país? Que, no caso, os indígenas, o povo negro que construiu esse país nas costas com sofrimento. Certo? Por que não reconhecem? Certo? Então, justamente por isso, é o que a gente verá nesse próximo período, processos revolucionários de vários lugares do mundo, certo? E particularmente, com probabilidade, na América Latina. Particularmente, nós já vimos o início de revoluções antes da pandemia no Chile, e saiu um cartaz ontem que o povo chileno saiu com um cartaz dizendo: ei, nós, assim que voltar, nós voltamos com nossa revolução. Ela não parou. No Equador também teve uma revolução, certo? Que chegou às portas de tomar o poder em Quito, certo? E aqui vai ter revolução também, certo? Então, tanto vai ter que, preste atenção, por que eles estão agora, eles resolveram entregar R$600 por mês durante 3 meses para os pobres? Isso aí, o objetivo é impedir uma explosão social hoje. Só que isso não resolve o problema, porque daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, o que vai acontecer? Certo? Você com 100 milhões de desempregados no país, sem poder alimentar a sua família, e um monte de mortos, porque nós vamos ter familiares mortos que não puderam ser tratados, não puderam ser... Então nós vamos ter aqui generalizado uma indignação pesada no Brasil, que vai ter momentos de revolução e contra-revolução.
E esse carcará sanguinolento, justamente, ele sabe que para aplicar um plano de genocídio e de escravização, ele tem que ir para uma ditadura militar e de matar 30 mil comunistas. Esse carcará sabe disso. Ele não é maluco. Lula um dia desse disse assim, esse cabo é maluco. Esse é um maluco e essa mulher que sobe no negócio de Mangabeira, não sei, não tem nada a ver, eles não são malucos, não. Eles são produto das contradições do capitalismo brasileiro em fim de carreira. Ele subiu para destruir o que tem do Brasil, para saquear o país. E isso aí é uma decisão de um setor importante da burguesia brasileira que não está investindo mais no Brasil, que resolveu saquear o Brasil. Certo? Essa é uma decisão política de uma burguesia. E eles estão preparando as condições para que tenha um golpe militar no país. Hoje ele não tem força para fazer isso. Mas não dê 2 anos para esse carcará sanguinolento. Por quê? Porque ele pode se aproveitar do desespero de 100 milhões de desempregados, de milhões de pequenos proprietários arruinados e dizer o seguinte, esse país não tem jeito se eu não der um golpe militar. Você entende? Hoje ele não tem força, por isso que hoje é um crime, até hoje a indecisão do PT e do PSOL, de não chamar a derrubada desse cara. Agora, desses dias agora, desde domingo, né, quer dizer, desde anteontem, ontem começou o PT e o PSOL a dizer, vamos tirar esse cara. Mas aqui significa que vamos tirar, vamos para a rua. Por exemplo, o PCdoB diz, tira o cara e bota Mourão no lugar. Quer dizer, os militares estão por trás do Bolsonaro, justamente para escolher o momento propício para um golpe militar. E o cara diz o seguinte, não, tira Bolsonaro e bota Mourão no lugar. Nós temos que aproveitar a fragilidade deles agora, nesse momento de pandemia, para derrubar esses caras. Não sei se você entende. A classe trabalhadora brasileira é muito forte, ela já tem claro de que Bolsonaro é inimigo. Vocês entendem? A ampla maioria da população caiu a ficha. Uma parte que votou em Bolsonaro também caiu a ficha. Esse momento ele é decisivo para derrubar esse cara. Vocês entendem? Então nós temos que aproveitar. Para vencer, enfrentar a pandemia, nós temos que derrubar Bolsonaro, porque ele está levando o país a um genocídio premeditado. É uma política consciente. Vocês entendem? Hoje o Brasil se esperava que morresse 200 mil pessoas. Com a orientação da burguesia de acabar a quarentena e de Bolsonaro, vai morrer 500 mil, 1 milhão de brasileiros. Você entende? Então essa é a situação que nós estamos. Vai gerar o quê? Revolta social, explosão social, não sei em que tempo. 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Gente, vai ter uma explosão social, certo? E a pergunta que fica é a seguinte, nós temos condições de fazer essa revolução, de dirigir essa revolução, de ter um papel importante nessa revolução? É uma pergunta que eu faço a todo mundo, e eu aproveito e já respondo, sim, nós temos condições. E eu vou dar um exemplo de por que é possível. O exemplo é dos companheiros, dos moradores de Paraisópolis. O que eles fizeram? Eles fizeram uma auto-organização, eles disseram o seguinte, os ricos nunca vão ajudar aqui as comunidades e as favelas, não vão ajudar. Então eles disseram, nós vamos fazer hospital, não deixaram eles fazer um hospital lá, não deram autorização, mas eles têm ambulância, eles elegeram um presidente de rua, em cada rua a pessoa observa quem está contaminado para poder ajudar, eles fizeram hospitais de campanha nas escolas, eles começaram a pedir, por exemplo, teve um jovem, que eu não sei qual é a localidade, ele disse o seguinte, que ele viu no exterior os caras matando o vírus com a roupa toda branca. Aí ele se entusiasmou e disse, eu vou fazer isso na minha comunidade. Pediu uma coleta e fez o seguinte, aí disse, eu vou fazer isso, e está fazendo isso agora na comunidade. Quer dizer, o que é que a gente está vendo é o seguinte, que é o heroísmo da população com sua solidariedade que pode salvar o Brasil. E eu digo que cada um de nós, os que estamos assistindo e o povo brasileiro, vai ter condições de fazer isso justamente pela ação
de milhares e milhões de trabalhadores que, nesse momento, estão assumindo a responsabilidade de resolver as questões. Entende? Então, isso é o que, digamos, que me torna uma pessoa otimista desse ponto de vista. E, ademais, eu queria dizer para todas as pessoas que estão assistindo, dizer o seguinte, olha só, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós que somos já anciãos, eu que estou com 60 anos, as pessoas que estão com 30, 40, qual é o país e qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos e para nossos netos? Será que nós vamos, digamos, quando a gente chegar a hora quando a gente for morrer, nós vamos dizer, nós já fizemos o que estava ao nosso alcance? Porque é o seguinte, a melhor coisa que nesse momento a gente pode fazer para a humanidade, para nossos filhos e nossos netos, é deixar um mundo melhor para eles. E isso depende da ação nossa. A classe trabalhadora brasileira é muito forte. Nós somos 136 milhões de trabalhadores nesse país. Nós erguemos esse país, foram 5 milhões de indígenas, 4 milhões de negros e negras, o povo negro escravizado desse país, que levantou esse país nas costas. Hoje somos nós que levantamos esse país nas costas, construímos cada riqueza, cada coisa desse país. Por que nós não podemos governar esse país melhor do que os ricos? Seguramente nós vamos governar muito melhor, como estão fazendo esses companheiros da solidariedade na sua vida. E eu vou lhe dizer o seguinte, o socialismo não é nada mais do que um regime e um governo desses simples trabalhadores solidários com os outros no governo e que não governam para ganhar dinheiro e enriquecer. Eles fazem um trabalho para ajudar o outro, para ajudar o próximo. E justamente o socialismo é um sistema onde cada ser humano doa o melhor que tem para a sociedade, certo? Então, desse ponto de vista, eu sou muito otimista e creio que o seguinte, da mesma forma que a burguesia ela vai utilizar a pandemia e a crise para atacar e levar o mundo à barbárie, para tentar fazer isso, nós vamos utilizar esse momento de grave crise para mudar os destinos do Brasil e da humanidade. Essa é a nossa tarefa que nós temos por diante, e não tenho dúvida, cada um de nós somos muito fortes para ajudar cada um na sua essa tarefa. Muito bom, Nazareno, muito bom mesmo. Acho que sua exposição foi ótima, o debate está muito bom, mas a gente está com 2 horas já de transmissão. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, eu acho que o pessoal gostou, né? Bastante comentário, gente do Brasil inteiro, Nordeste, do Sul, pessoal internacional, Argentina, Paraguai, Portugal que está sempre aí também. Gente, a gente agradece, Nazareno, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo debate, ok? Valeu, meu amigo. Gente, todo mundo que assistiu também. Bom descanso, beleza. Nazareno. Obrigado, valeu, para você também e para todos. Gente, muito bom, né? Acho que o debate rendeu bastante. Lembrando que o Nazareno publicou o último livro dele, é o Neodesenvolvimentismo ou Neocolonialismo, o mito do Brasil imperialista, publicado pela Sanderman. Vocês podem entrar lá no site e procurar, ok? Só lembrando que a gente, né, para quem não é militante, está acompanhando os nossos materiais, as nossas lives, quer conhecer o PSTU, a gente tem um link aí para você deixar o seu contato, a gente entra em contato para falar com vocês, ok? Na quinta-feira a gente tem mais um debate sobre as MPs do Bolsonaro com Mancha de São José dos Campos, do Sindicato dos Metalúrgicos, a Raquel Eliana, que a Eliana, que é advogada, e o Marcos Orione, que é professor de Direito da USP, ok? A gente está com 2 horas de live já, foi bom, né? Acho que a turma gostou, tô vendo aqui que vocês gostaram do Carcará Sanguinolento. Eu também achei bom. Ok? Gente, então a gente fica por aqui. Até quinta-feira. Um abraço. Até a próxima.